Agora vamos falar sobre outro tipo de combinação, que são entre as cores complementares. Já ouviram falar que os opostos se atraem ou os opostos se complementam? Pois é, na combinação de cores complementares acontece exatamente isso. Uma cor complementa a outra, só que é totalmente o oposto dela. Se vocês forem perceber, é o oposto dessa cor no círculo cromático. Por serem cores completamente contrárias entre si, eles vão criar looks assim totalmente contrastantes e por isso até mais inusitadas e mais interessantes. Elas dão uma energia e uma ousadia assim instantâneas para o look. Por serem cores que estão também muito distantes umas das outras, normalmente elas vão possuir temperaturas diferentes, né? Então a cor fria contrastando com a cor quente do outro lado do círculo cromático. Então, por exemplo, uma combinação entre o roxo e o amarelo, né? O roxo uma cor fria, o amarelo lá do outro lado do círculo cromático um tom quente. Ou a mesma coisa que acontece com o rosa e o verde, por exemplo, né? O rosa é uma cor quente contrastando com o verde que está lá do outro lado do círculo, que é uma cor fria, que também fica super bonito. A dica certa para poder fazer a combinação entre cores complementares é escolher uma peça de roupa que tenha a cor fria, por exemplo, contrastando com uma peça de cima que tem o tom quente, ou seja, tonalidades totalmente opostas. E aí eu acho que para esse tipo de composição, né, se você está usando composições tão diferentes entre cores, eu acho que é mais legal investir aí em acessórios de tons neutros, né? Então invista num sapato, numa bolsa e num cinto que não brigue com o tom da roupa. Aí pode ser um acessório na cor caramelo, pode ser um acessório no tom nude, bege ou mesmo preto, dependendo da combinação de cores da roupa. Eu acho que uma opção legal para você usar assim, uma combinação entre nuances tão discrepantes, tão diferentes e contrastantes, é você de repente colocar uma camisa verde, por exemplo, uma camisa de seda verde, e aí coloca um jeans, uma calça jeans para poder quebrar, e nos sapatos coloca um vermelho, por exemplo, né? Então vai ficar o contraste bem acentuado da camisa verde com o sapato vermelho, que são cores completamente opostas no círculo cromático. Mas entre as duas cores, né, entre a camisa e o sapato, está a calça jeans. Então a calça jeans funciona aí como um tom de neutralidade, como uma peça neutra, para poder quebrar a combinação de cores tão diferentes e tão distantes entre si no círculo cromático. Eu acho que esse tipo de combinação assim, entre cores complementares funciona muito bem para mulheres mais altas, né? Porque quando você cria blocos de cores, então, por exemplo, uma blusa rosa e embaixo uma calça verde, por exemplo, né? Você cria aquela combinação, aquele bloco muito bem definido entre parte de cima e parte de baixo, a gente chama de color block, e aí você acaba quebrando a silhueta ao meio, né? Parte de cima e parte de baixo. Isso acontece muito, que traz aquela sensação de diminuição da silhueta. Então, quando você quer alongar, eu falo que é o contrário. Você usa cores da mesma tonalidade, né? Cria um look monocromático. Quando você divide a silhueta, você automaticamente traz a sensação que a pessoa está diminuída, está menor. Então, para as mulheres muito altas que se sentem às vezes desconfortáveis, né, com a altura e querem parecer um pouquinho menores, aí é o caso de usar, por exemplo, uma combinação de cores dessa. Fazer um color block diferente para poder diminuir a silhueta. Bom, vou dar um exemplo para vocês aqui, para vocês entenderem melhor e fixarem bem o exemplo de combinação entre cores complementares. Vamos pegar o amarelo. A cor que combina com o amarelo na combinação complementar é o roxo. Então, como essa combinação de cores é uma combinação assim bem chamativa, para a gente poder combinar as duas e não errar na hora da produção, o legal é você misturar tons mais vibrantes com tons mais fechados. Então, se você vai usar uma blusa amarela e vai colocar uma calça roxa, por exemplo, você pode até usar no amarelo, pode ser um amarelo mais vibrante, mais chamativo, mas na hora de colocar a calça, coloca a calça no tom mais fechado de roxo que você encontrar, tá? Aquele roxo berinjela, por exemplo, um tom bem neutro, bem fechado, para deixar a blusa sobressair mais, ficar um tom mais vibrante e apagar um pouco a parte de baixo. Que aí, nesse caso, o look vai ficar um look mais harmônico, não vai, né, colocar aquela coisa vibrante, exagerada, parecida demais, com duas cores muito arregaladas.